Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Vamos então começar hoje por falar sobre o sell-off dos mercados esta semana. Como vimos, houve uma aceleração de venda na sexta-feira, depois do feriado Thanksgiving. É um dia que tendencialmente tem menos liquidez, mas temos que ter em consideração que estávamos na semana de unpinning, não é? Portanto, a semana em que os Van Charm Flows, que tendem a fixar o mercado, desapareceram na terceira sexta-feira do mês, portanto, na última sexta. Bem, muitos de vocês que já acompanham o canal há algum tempo também já têm noção disto e sabiam exatamente que aquilo era a semana de unpinning a semana passada e alguns de vocês provavelmente estavam atentos a esta semana. Não podemos ignorar o facto de que neste momento cerca de 67% de option volume em dólares, quer dizer, que o valor transacionado em options é agora 62% do que é transacionado em equities, ok? Portanto, estamos a falar aqui de um valor absurdo, em máximos, que nunca teve nem próximo destes valores, e que dá a entender então a dinâmica e a importância da dinâmica de market making deste tipo de contratos de opções, não é? E a importância destes dynamic hedging flows que os market makers têm que fazer de forma a proteger o risco que têm dos contratos que então estão a vender ou a comprar, depende, não é? Portanto, eles são a contraparte dos trades e têm que fazer o hedging contínuo dessas posições. Portanto, se forem ler um bocadinho sobre isso, se em 1973, 77, num estudo feito pelo SAC, este tipo de fluxos, que neste caso que causavam aquilo que se chama o capping e o pegging, foram considerados mini manipulação, hoje em dia já não são mini, não é? Portanto, entretanto, as coisas mudaram muito, em particular depois do Dodd-Frank, em 2014, com a regulamentação de muitos destes mercados OTC, tivemos então um aumento substancial no trading de opções e só recentemente, a partir de 2018, 2019, mais maioritariamente depois de 2020, com o Covid, é que vimos então um explodir brutal de transações nos mercados de opções, principalmente agora em 2021. Claro que a propensão a alavancar quando as taxas de juros estão encostadas a zero é cada vez maior e eu tenho vindo a falar no canal sobre isto desde 2020 e essa propensão a alavancar depois também leva a alguma propensão a manipular quando, assim, quando os mercados derivados acabam por ser quase maiores que o mercado underlying, não é? Quer dizer, isto quase que dá a entender que a pessoa que está a apostar fora do casino, não é? Sobre o tipo que está na mesa a apostar no preto e nós estamos a apostar sobre se aquele gajo vai ganhar ou não e as apostas fora do casino já são maiores do que aquelas da pessoa que está efetivamente a jogar lá dentro, não é? Portanto, é um conceito interessante e eu acho que às tantas acaba por ser mais importante o outcome de quem está a jogar lá fora do que quem está a jogar cá dentro, né? Neste caso é quase como os derivados passassem a ditar mais daquilo que é o price discovery do mercado do que propriamente as variações no underlying asset, não é? Portanto, esta semana vimos também uma desvalorização brutal na lira, não é? Na Turquia. Continuamos a ver o dólar a ganhar força. Isto é claramente um fator negativo e que vai afetar negativamente os mercados americanos que estão em máximos. Portanto, temos aqui esta questão. Viemos de cerca de 1,20 para 1,12. Tende a beneficiar mais a Europa, mas a verdade é que os bancos centrais neste momento estão um bocadinho encostados à parede e ou começam a ter algum discurso de tightening, que na minha opinião é água na fervura, porque nós sabemos que na prática a única coisa que eles podem fazer é efetivamente usar a ferramenta de comunicação para tentar pôr água na fervura da commodity markets, da inflação, mas é apenas isso, porque uma mexida, o mexer efetivamente na taxa de juro de referência, seja o Key Deposit Rate aqui na União Europeia ou o Fed Fund Rose Rate nos Estados Unidos, pode levar a um ajuste brutal em valuations, não é? Os mercados já estão a contabilizar uma perspectiva das taxas de juros continuarem muito próximas de zero durante muito tempo, não é? Portanto, tenho dito, acho que a melhor maneira de estar neste mercado é através de long shorts, portanto, comprar long um basket de ativos que acham que estão
undervalued e shortar um basket de ativos que acham que estão overvalued e tentar capitalizar com a convergência destes ativos em termos de valuation. Claro que exige algum trabalho, porque tem que existir alguns níveis de correlações e parecenças do ponto de vista dos fundamentos, mas parece-me que essa é capaz de ser das formas mais interessantes de estar exposto no mercado neste momento. Se estivermos no large caps, quer dizer, é um bocadinho mais fácil de escolher as empresas do basket, mas como vimos, até as próprias large caps, quer dizer, ou mega caps, quando temos a Tesla a mexer 15, 20% numa semana para cima e para baixo, e estamos a falar de uma empresa de 1 trilhão, temos então a noção da quantidade de volatilidade, mesmo em mega caps, onde nós não deveríamos verificar isto, quer dizer, verificamos isso. Não é? Em relação àquilo que eu penso do ponto de vista das commodities, tivemos então um abrandamento no mercado do petróleo, mas o que eu acho que está a acontecer é literalmente isso, o abrandamento. A subida do dólar acaba por afetar negativamente vários países emergentes, porque muitos destes países, ou alguns destes países, têm a dívida denominada em dólares, e se vocês pedem dinheiro em dólares e o dólar valoriza 20%, a vossa dívida e os vossos pagamentos e amortização também subiram 20%, não é? Porque uma grande parte das receitas são geradas nestes países em moeda local e depois têm que pagar em dólares. Portanto, isto é um fator que pode ter ajudado a atenuar os efeitos da inflação, não é? Porque na prática as moedas destes países acabam por desvalorizar também, mas a longo prazo aquilo que eu acredito é que isto são efeitos momentâneos. Os países emerging markets, na minha opinião, atenção que isto é disclaimer, não é uma recomendação de investimento, mas acredito que emerging markets vão ser um bom investimento nos próximos anos, quando continuarmos este ciclo de commodities. Eu já disse aqui várias vezes, e já disse várias vezes desde 2020, e podem ir ver o vídeo de visão de mercado, que eu tenho aqui alguns, o playlist. É verdade que o áudio não era o melhor na altura, mas dei uma vista de olhos a essa fila de essa lista de episódios, porque acho que realmente podem aprender algumas coisas dali. Tenham em consideração a data em que foi escrito também, mas acho que esta questão dos commodities e a crise energética, acho que isto ainda não acabou. Acho que efetivamente quem quer que esteja long cripto tem que estar também long commodities, porque aquilo que tem vindo, é verdade que vieram de bases de market cap completamente diferentes do ponto de vista absoluto, e consequentemente do ponto de vista relativo tivemos então as criptos com retornos absurdos nos últimos 2 anos, sendo que as commodities só por si também tiveram um retorno brutal. Principalmente as empresas que extraem alguns destes tipos de commodities conseguiram retornos extremamente assimétricos. Mas eu acho que ainda não acabou por aqui. Acho que se considerarmos que a resposta a uma possível variante do vírus, ou qualquer tipo de problema, ou investimento em renováveis e a transição para neutral emissions, quer dizer que tudo isto é financiado por dinheiro impresso, quer dizer, é normal que estes países que produzem estes tipos de commodities, que se não se esqueçam que também são limitados, não é? No limite a Terra é um sistema fechado, não é? E o que existe aqui bem, é um sistema fechado, como quem diz, não do ponto de vista técnico, mas a Terra, o que existe na Terra é limitado àquilo que existe na Terra e, consequentemente, Terra também é limitada, não é? Portanto, este fator de scarcity e de limitado existe em algumas commodities, e existem commodities, não é? Portanto, é só normal que se a impressão de dinheiro está a levar a vários agentes económicos a olharem e a dizerem eu quero estar em Bitcoin ou eu quero estar numa destas criptomoedas porque é descentralizada e as regras sobre o qual as moedas se regem estão escritos no protocolo e não podem ser alterados, estas commodities têm regras associadas aos países que as extraem, não é? E que podem ser influenciados por fatores geopolíticos, mas na prática, quer dizer, este tipo de ativos é scarce, não é? Portanto, não é ilimitado e é vendido numa moeda
ou está a ser comercializado para países desenvolvidos numa moeda que é simplesmente impressa. Não é? Se estas moedas são impressas, se nós estivéssemos a produzir, claro que nós temos todo o interesse em que existem ditadores em certas partes do mundo que queiram ter os seus iates, os seus Ferrari, os seus Lamborghinis e mantêm, de certa maneira, um acesso fácil às commodities por as cadeias de valor internacional à custa de um povo que vive mal e que, na prática, hoje em dia, o que nós estamos a tentar garantir na Europa, no Japão e nos Estados Unidos é, na prática, garantir a nossa qualidade de vida, não é? Que o café continua a chegar a 50 cêntimos, que conseguimos ir meter combustível a 1,5€, neste caso quase a 2€ já, não é? Garantir que temos peças de roupa a 5€, que conseguimos ir ao IKEA e comprar... portanto, o que nós queremos garantir é que temos uma qualidade de vida relativamente boa, não é? Acesso àquilo que estamos habituados. Agora, tendencialmente, ou há um aumento de produtividade brutal, ok? Que leva a um aumento nas condições de vida nestes países sem reduzir a qualidade de vida dos países emergentes. Ou então isto é extremamente difícil de garantir que a nossa qualidade de vida não vá ser reduzida, não é? Portanto, na prática, isto é uma corrida. Temos aqui uma corrida em que a emissão de dinheiro acaba por beneficiar os países em que existe mais credibilidade monetária e valor gerado numa economia associado ao efeito Cantillon, não é? Portanto, basicamente, os primeiros agentes próximos da emissão de dinheiro são os que mais beneficiam. E à medida que o dinheiro vai sendo diluído pelo sistema, não é? Temos aqui, então, a tal teoria da neutralidade do dinheiro, não é? Na net neutrality of money. O que significa que se nós imprimimos dinheiro, nós na prática não estamos a criar valor, não é? Portanto, a longo prazo, à medida que os agentes económicos e o dinheiro se diluem no sistema, acabamos por ter uma diluição do efeito do benefício económico que foi criado pela impressão de dinheiro, não é? Agora, claro, na prática, quanto maior a credibilidade no sistema, maior o efeito Cantillon, não é? Quando menor a credibilidade do sistema e mais os agentes económicos percebem como é que o sistema está a funcionar, menor o benefício do efeito Cantillon. Portanto, a diluição acontece muito mais rápida. Portanto, o nosso objetivo agora é aumentar a complexidade do sistema monetário, inserir aqui criptomoedas, criar aqui um sistema, uma espécie de dualidade, não é? Em que temos na minha opinião, eu acho que é um bocado isso que vai acontecer, a ser uma moeda easy e uma moeda mais tight, criar aqui um sistema mais complexo do ponto de vista monetário, para garantir mais uma vez que continuamos no mesmo paradigma do imprimir dinheiro para resolver os nossos problemas quando esses problemas surgem. Claro que garantir sempre algum nível de credibilidade, assegurado por comunicação e algumas medidas, não é? Quer dizer, já com a Grécia em 2014, 2015, quer dizer, já os benefícios que foram dados... Mesmo em 2020, se vocês se lembrarem, houve aquela discussão do Banco Central Alemão, não é? E na Alemanha ser chumbada a proposta para a ajuda dos Estados-membros na União Europeia. Quer dizer, todas estas decisões de apoio têm que parecer, principalmente o que passa pelo Banco Central Europeu e política monetária, têm que dar sempre a entender que foram muito pensadas e que foram muito difíceis de tomar e que, acima de tudo, tendem a não ser reativas, ok? Tendem a ser ponderadas, porque a reatividade retira a credibilidade do sistema. Portanto, o objetivo é que as medidas sejam menos reativas e mais ponderadas. Mas isto é tudo um aparentar, não é? Tudo isto é aparências. Portanto, aquilo que eu acho é que, na prática, o aumento da complexidade do sistema monetário vai garantir que nós vamos continuar a ter um efeito Cantillon sobre novas emissões de moeda que vai durar mais tempo e vai gerar maiores benefícios económicos a mais prazo. E para que prazo? Estamos apenas a mandar a lata para a frente, a adiar um problema inadiável? Bem, talvez, mas se acreditarmos que eventualmente possa existir um aumento substancial de produtividade, então talvez
consigamos aumentar a qualidade de vida destes países em desenvolvimento sem perder substancialmente nos países desenvolvidos. Mas na prática isto é uma corrida contra o tempo, não é? Nós temos que assegurar que, de certa maneira, a nossa política monetária não acaba por ficar sem ferramentas, não acabamos por descredibilizar a nossa moeda, porque nós precisamos desta moeda para chegar aí. Claro que as criptomoedas na prática aparecem numa altura em que, quer dizer, neste momento o dólar e o euro continuam a ser moedas muito fortes, com o qual nós conseguimos comprar estas criptos a valores muito mais baixos do ponto de vista relativo do que estes países emergentes. Não é? Portanto, na prática, quem segurar este tipo de criptomoedas ou segurar o tipo de ativos sobre os quais estes países emergentes vão crescer, e aqui podemos voltar então às commodities, porque lembrem-se que uma grande parte do valor que deriva destes países emergentes são commodities, ainda não são serviços. Portanto, na prática, o que é até mais seguro para garantir a nossa qualidade de vida é termos alguma dessa exposição. Porque eu já disse isto várias vezes, nós estamos todos, ou uma grande parte de nós, está exposto, está short uma data de coisas. Não é? Estamos short de café. Não é? Quanto tempo de café é que vocês têm em casa garantido do ponto de vista do consumo? Vocês bebem 2 cafés, por exemplo, bebem 2 cafés por dia. Ou 3 cafés por dia. Mas quantas unidades de cafés é que têm em casa? 20 ou 30? Ou 50? Portanto, tão short, tão long, 10 dias de café, mas se as vossas expectativas de consumo até ao final da vossa vida forem não sei quantas mil cápsulas, vocês estão short não sei quantas mil cápsulas. Claro que na prática vocês podem deixar de beber o café, há de haver aí algum síndrome de abstinência, mas ninguém morre. Mas e se olharmos, por exemplo, para os combustíveis? Não é? Se olharmos, por exemplo, para os combustíveis, ou eventualmente até para a água, não é? Quer dizer, acabamos por chegar aqui, mas se assim tentar desviar para a água, para os combustíveis. Quer dizer, todos nós temos carro, temos carros que têm, pronto, neste caso até podiam ser elétricos, mas mesmo sendo elétricos, continua a haver uma grande dependência de combustíveis para gerar energia na rede elétrica. Portanto, na prática, as necessidades de consumo, e nós já temos ainda por cima os ativos, portanto, os carros para metermos combustível e vamos onde quisermos. Quer dizer, quanto combustível é que nós temos? Provavelmente é o combustível que está no depósito. Não é? De resto, estamos short. Se calhar temos 100 euros de combustível ou 50 euros de combustível no depósito, mas as nossas necessidades de consumo ao preço atual são 1000 euros por ano. Não é? Portanto, nós estamos efetivamente short 1000 euros por ano em combustível. Se o objetivo da transição, para comprar agora um carro novo, não estão à espera de o substituir nos próximos 10 anos, quer dizer, se calhar então as vossas necessidades de combustíveis vão ser mais, do ponto de vista real, em litros, vai ser o mesmo ao longo dos próximos 10 anos, não é? Ou similar ao longo dos próximos 10 anos, e estão short. Estão short uma commodity que é essencial para o dia-a-dia, não é? Portanto, na prática, em vez do pessoal estar tão preocupado em ter a exposição a ativos scarce, acho que mais vale estar exposto a ativos com valor real, e nomeadamente aqueles que afetam o nosso dia-a-dia, não é? Aqueles que afetam a qualidade da nossa vida no dia-a-dia. Seja o café, seja o combustível. Porque na prática, se está a existir uma diluição da moeda sobre a qual vocês trabalham 8 horas por dia, não é? E vocês preferem ter os euros guardados versus ter aquilo que vocês efetivamente consomem no vosso dia-a-dia, então na prática, porque é que estão a guardar o vosso dinheiro numa moeda? É verdade, é menos volátil aparentemente, não é? Mas se formos olhar para o nível de diluição dos euros nos últimos anos e dos dólares, chegamos à conclusão que essa volatilidade só não existe porque na prática vocês não estão a olhar para a volatilidade entre o valor real do euro e o valor nominal, e do ponto de vista, se compararmos do ponto de vista do euro-dólar ou das commodities, ainda não vemos uma variação substancial. É verdade que vemos o combustível a bater máximos, atenção, máximos na bomba de gasolina, mas não a vemos, quer dizer, os efeitos em si ainda não começaram a picar a sério o pessoal. Eu estou convencido que existem vários fatores que estão a tentar equilibrar o sistema, nomeadamente os Exchange Traded Funds, desculpem, não é isso. Os Stabilization Funds, não é? Exchange Stabilization Funds. Eu estou convencido que o mercado de derivados e alguns destes países, através de swaps e alguns destes Exchange Stabilization Funds com pouco oversight, conseguem estar dos dois lados da procura e da oferta de alguns destes commodities
e como são financiados pelos governos e a seguir não têm que, o reporting que têm que fazer é muito residual, e acabamos por ver aqui uma situação em que, mais o facto de conseguirem alavancar-se de uma forma brutal, acho que o Exchange Stabilization Fund dos Estados Unidos recebeu cerca de 60 bis, onde depois pode ir transacionar notionals brutais em derivados e em vários tipos de derivados, seja swaps, seja futuros, seja o que for. Eles têm autonomia para fazer isso. Não se esqueçam que isto foi criado depois de largarem o padrão ouro, não é? Para garantir que o dólar e o ouro estavam a transacionar a níveis mais ou menos equilibrados e que não havia um descalabro no sistema financeiro. Portanto, este tipo de ferramentas ainda existem. Porque, lembrem-se, o objetivo é mostrar uma aparência, mesmo que o sistema esteja completamente desequilibrado. Não é? O problema de um desequilíbrio total versus do aparente desequilíbrio total e um desequilíbrio total que não é aparente é que nós retiramos de cima da mesa os fluxos associados à especulação. Portanto, os fluxos especulativos, seja stocking, seja front-running, numa situação em que não é aparente, são mais difíceis de surgir, porque a situação não é óbvia. Não é? Agora, se nós de repente soubermos que o Exchange Stabilization Fund e que este tipo de entidades estão a tentar fixar o preço dos commodities com base aos acessos de mercados de swaps, de currencies, de futuros e pelo facto de poderem perder dinheiro para garantir essa estabilidade, não é? Estamos quase a falar aqui num pegging artificial deste tipo de commodities. E isto sabe-se em alguns casos que existe, não é? Portanto, com o caso dos Exchange Stabilization Fund, como os reportings não são públicos, é possível que algo deste género esteja a acontecer por aí. Agora, é tudo por trás da cortina para garantir que estes fluxos de especulativos não entram na conversa e não acabem por gerar uma daquelas situações similares à que o Soros criou em Inglaterra. Não é? Portanto, esta é a minha opinião. Continuo a achar que existem oportunidades no mercado. Tenho falado em algumas no canal, no Patreon. Aliás, abri recentemente mais 5 vagas no Patreon. Portanto, quem quiser experimentar ou dar uma vista de olhos, pode ir. Na prática, eu acho, mais uma vez, que o que faz sentido aqui é manter a exposição a commodities. Isto não é nenhuma recomendação de investimento. Long short. E nomes com betas relativamente baixos, que foi o que eu falei no meu último vídeo, não é? Portanto, há algumas empresas com betas baixos, nomeadamente aquelas que não acompanharam o mercado. Claro que o beta é relativo ao time frame que vocês estão a usar, mas nos últimos 6 meses, 1 ano ou 1 ano e meio, ver as empresas que tiveram em underperforming, tentar perceber porque é que isso aconteceu e se existe ou não espaço para então entrarem agora em outperforming numa altura em que os mercados começam a cair. Algumas destas empresas dificilmente vão continuar a ter quebras na valuation. Estou aqui a falar, por exemplo, da CD Projekt ou da Intel. Algumas destas empresas, na minha opinião, podem vir a ser até uma boa segurança numa altura em que os mercados podem vir por aí abaixo, pura e simplesmente porque não acompanharam o mercado, não é? E estão com valuations relativamente baixas. Em relação ao Autodesk, também achei interessante. A queda veio maioritariamente por causa de uma redução na guidance, houve crescimento nos segmentos todos os segmentos cresceram geograficamente e por produto. Agora, vimos em termos práticos uma quebra na guidance associada ao ritmo de crescimento, nomeadamente porque os clientes da Autodesk, no setor da construção, que é o setor mais representativo, acabou por reduzir o número de projetos por causa do aumento dos preços das commodities. E na prática temos aqui uma empresa que já está a descontar, de certa maneira, um aumento na inflação, um manter de commodity prices relativamente elevados ou até ascendente e, consequentemente, é uma empresa que já descontou essas expectativas. Não é? Portanto, esta queda de quase 16% que vimos na Autodesk acaba por descontar algumas destas expectativas de inflação e, portanto, acabam por poder ter aqui um nome que está a cotar mais ou menos ao mesmo preço que estava há cerca de 1 ano e meio e que tem um crescimento fundamental substancial, com grandes economias de escala, aquilo que o CEO chama do gift that keeps on giving, associado ao número de non-compliant users, que aos poucos vão sendo encostados à parede para pagar, não é? De certa maneira, tal como a Adobe e a Microsoft conseguiram fazer.
Portanto, é isto. Acho que existem aí algumas oportunidades, algum cuidado com estes momentos de fraqueza de mercado, OPEX e pós-OPEX, portanto, o unpinning. E pronto, espero que tenham bons investimentos e vemos no próximo vídeo.